Fala, torcedor do Palmeiras. Bom, gente, que sufoco, né? Parece que tá virando rotina eu chegar aqui num pós-jogo falando que sufoco. Mais um sufoco aí, e dessa vez contra o Vitória fora de casa, tá? Gerou-se um debate quando eu perguntei pra vocês se o Palmeiras deveria entrar, o Abel deveria entrar com um time titular, um time reserva, tá? Alguns dizendo que não, que o Abel tinha que entrar com um time titular, outros dizendo que o Abel tinha que entrar com um time misto, outros dizendo que o Abel tinha que poupar. Só que o quanto é preocupante ver esse time reserva do Palmeiras, e sim, gente, reserva desde o goleiro até o atacante, tá? Um time completamente reserva do Palmeiras, se bem que assim, né, a gente até questiona, qual o time titular do Palmeiras? Palmeiras esse ano teve o quê? 2, 3 sequências de um time titular de fato, né? A gente até, o próprio Emiliano, que jogou hoje, já esteve no time titular, então a gente meio que se confunde, né? O Alan jogou no Mundial, cara, mas enfim, vamos focar aqui nesse pós-jogo. E nesse jogo contra o Vitória, o quanto é preocupante esse time reserva do Palmeiras. Quando eu falei pra vocês sobre o banco do Palmeiras, eu fiz esse conteúdo essa semana. Eu não estou mentindo, vocês podem entrar, o vídeo tá salvo aqui no canal. Falando, acho que foi um dia após, foi na sexta, não lembro se foi na sexta, foi na quinta, que eu fiz falando sobre o banco do Palmeiras. Eu fui questionada e eu recebi comentários, os comentários estão lá, eu não apaguei nenhum, que eu mereci o time de 2014, o time de 2012. E olha, esse time reserva, que foi o time que entrou hoje como titular para jogar diante do Vitória, não fica longe do time que era 2014, 2012, não, tá? Se bobear, o time de 2014, 2012 venceria esse Vitória. Inclusive, se não me engano, venceu, né? O time de 2014, 2-0 para Vitória. Então, assim, gente, é preocupante saber o tanto que o Palmeiras investiu e que não foi pouco, 500 milhões, mais de 500 milhões, para ter um banco como esse, porque nós estamos apostando, né, e colocando a responsabilidade numa molecada que às vezes nem tá pronta, tá? Eu não tô dizendo que são péssimos jogadores, enfim, né, que a carreira deles vão ser ruim, eu não sei o destino, né, dos jogadores hoje que são jogadores da base do Palmeiras, só que são meninos novos, né, que não estão prontos ainda para falar, pô, vai lá, entra lá, decide o jogo, né? Tudo bem, quero vitória, mas mesmo assim, vocês estão entendendo o peso? Porque para mim hoje a vitória do Palmeiras seria importantíssima, já que o Flamengo também empatou o jogo, né? Então assim, gente, é preocupante ver um time reserva como esse, que é muito mais caro, o time reserva do Palmeiras, reserva, tá? Vou repetir, o time reserva do Palmeiras, o que jogou o primeiro tempo inteirinho, é muito mais caro, pelo menos umas 10 vezes mais caro que o time titular do Vitória. Ah, mas dinheiro não entra em campo. Como não? Se você faz investimento é para ter um time forte. Ué, se não faz sentido citar o investimento que o Palmeiras teve, então como assim? Então, qualquer time que, enfim, contrata o Zezinho que mora aqui em Hortolândia, vai chegar e bater de frente com o Palmeiras? Não é assim que funciona o futebol. Eu até acho engraçado quando eu leio o tipo de comentário, o dinheiro não entra. Pô, o dinheiro no futebol é feito para quê? Para você ter, né, poder, né, grana para chegar e contratar um jogador bom, um jogador de qualidade. Né? E o Palmeiras contratou, e esse banco do Palmeiras é horroroso. E nós temos uma temporada longa. Nós temos que pensar que nós temos Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil? Não sei, pode ser que sim, pode ser que, né, seguimos adiante aí passando pelo Corinthians. Então, imaginam, o Abel que gosta de estar sempre, né, fazendo essa mesclagem, vocês imaginam o Abel tendo que utilizar de novo esse time reserva do Palmeiras, que é tenebroso. Outra coisa, vamos fazer um questionamento básico aqui. O time reserva do Palmeiras, a gente fala que é um time tenebroso, óbvio, né? Porque tem uma qualidade, ou seja, o time titular tem uma qualidade discrepante, né, para o time reserva, só que nós temos que entender que é o mesmo padrão. Quem treina hoje o time do Palmeiras é o Abel, tanto o reserva quanto o titular, enfim, é o Abel, perdão. É o mesmo padrão, é o desespero toda hora, chega ali, chuveirinho dentro da área, né? É o mesmo padrão de jogo, só muda no individual, cada jogador com a sua qualidade, que, né, o time titular acaba se sobressaindo muitas vezes, inclusive conseguiu um empate, o Abel mudou o time depois, né, do jogo já estar 2-0 pro Vitória, o Abel mexe no time, a gente consegue um empate, um lance ali de um pênalti dentro da área, né, e o Palmeiras consegue fazer o seu primeiro gol e depois buscar o segundo, até chegou perto, né, de fazer o terceiro, assim como o Vitória também chegou perto de fazer o terceiro, o quarto.
Vamos pensar que o Vitória deu trabalho pro Palmeiras, gente. Eu até cheguei a questionar aqui, será que se fosse o Everton a gente não tinha tomado mais gols? Enfim, então essas coisas preocupam. É óbvio que agora o foco é 100% no jogo contra o Corinthians, tá? E apesar de tudo, desse contexto, o empate não ficou ruim. Nós temos que achar um empate positivo, porque era pra gente ter saído hoje com uma derrota para um time que até ontem mesmo estava ali brigando para não cair. Nem sei qual vai ser o destino do Vitória no Campeonato Brasileiro, mas é muito preocupante. A atuação do Palmeiras é preocupante. Seja o time titular, o time reserva, é mais do mesmo, entendeu? Então, tomara, né, que esse empate que veio ali no final, né, essa força de vontade de empatar, porque sim, quando entrou ali, né, o Piquerez, né, que inclusive foi o que bateu o pênalti, quando entrou o Sousa, o Facundo, o time do Palmeiras melhorou e teve a força de vontade de empatar, né? Espero que isso seja levado para o jogo contra o Corinthians, que eles entendam que, cara, precisa comer a grama do Allianz Parque, precisa comer a bola, até porque estaremos jogando no Allianz Parque, na nossa casa, com a nossa torcida, e nós temos total condições de passar pelo Corinthians. Gente, só depende deles, não depende de nós. Nós estaremos lá fazendo a nossa parte, mas depende deles, de como eles vão se portar, depende do treinador, como é que ele vai escalar esse time do Palmeiras. Inclusive, só para fazer aqui pontuar outra coisa aqui, eu achei que quando ele fosse tirar o Veiga, ele ia colocar o Felipe Anderson. Ah, mas o Felipe Anderson tá voltando de lesão. Cara, se o jogador não tá pronto para atuar, então nem vai ser relacionado pro jogo, nem viaja. Foi passear? Foi passear, entendeu? Se o Felipe Anderson não tá pronto, então nem viaja. Pô, ele preferiu colocar o Lucas Evangelista. E outra, o senhor Veiga, ô tu, meu filho, pede já para se aposentar aí do futebol, amarra as chuteiras e sei lá, vai virar comentarista, o que você quiser, ou vai seguir outro rumo, procurar outro clube para você seguir a tua carreira, porque do jeito que tá, para ser jogador do Palmeiras não dá. Gente, ele se recusou a bater o pênalti, tá? Eu estranhei na hora. Eu falei, cara, mas o Veiga não vai pegar, né? O Veiga não é o batedor oficial, já foi, né, o batedor oficial do Palmeiras. Aí teve um diálogo ali, eu vi depois, que ele não quis. Ou seja, gente, o Veiga, ele não teve confiança para bater um pênalti diante do Vitória. Isso é preocupante, não é? Eu não sei se o Veiga tá passando por algum problema, de verdade, não sei. Não sei, não conheço a vida particular do Veiga, mas é algo que quem tem que enxergar e quem tem que saber dessas coisas é o nosso treinador. Se ele não tem condições de jogo, então nem coloca. Gente, o Veiga, que lá atrás foi questionado, que já entrou até em lista de dispensa, né? Quando a Mancha Verde fez lista de dispensa, não era tão horroroso quanto esse. Esse Veiga que atuou hoje contra o Vitória, o Veiga que vem atuando aí os últimos jogos, é horroroso. Ele não tem nem como ser mais o reserva. Ele tem que ser o reserva do reserva, cara. Me desculpa, tenho um respeito enorme pelo Veiga. Ele sempre honrou a camisa do Palmeiras, sabe? Sempre teve respeito. Meu, teve as suas conquistas e grandes conquistas com o Palmeiras. Eu nunca vou esquecer do que você fez, Veiga, na Libertadores, tá? Por nós, que inclusive eu falo disso até hoje. Muita gente lembra do gol do Daverson, mas não lembra do gol do Veiga, que foi tão crucial quanto o gol do Daverson. Só que então, se o momento do jogador, se ele não consegue mais, né, se ele não consegue mais entregar o que o torcedor quer, o que a gente precisa, meu, é hora de, né, deixar ficar com a sua história, que ele tem uma história muito bonita aqui no Palmeiras, e seguir o seu caminho, antes que saia odiado. Eu penso dessa forma. Eu acho que não tem como o Veiga continuar a partir do ano que vem no Palmeiras, tá? Deixa a opinião, gente, que a culpa não é só do Veiga, não, tá? É o time o time do Palmeiras mesmo, esse time reserva do Palmeiras é tenebroso. Agora vocês podem falar, ah, você merece o time de 2014. Esse time aqui, reserva do Palmeiras, é a cara de 2014. É a cara de 2014. Meu, que pedra no sapato é o Carille, cara. Não conseguimos vencer o cara. Lembra quando ele era treinador do Corinthians? Uma pedra no sapato do Palmeiras. Tá maluco? Enfim, gente, já fiz o desabafo aqui. É óbvio que eu não tô feliz com o empate, mas dentro das circunstâncias do jogo foi bom, né? Melhor que ter perdido esse jogo hoje. E agora é pensar 100% no jogo contra o Corinthians, já que estão descansados, não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa para atuar agora contra o Corinthians. Vocês estão descansados, então vocês têm que comer a grama do Allianz Parque. Vocês têm que trazer essa classificação para a torcida do Palmeiras, tá? E eu acho que tem condições disso acontecer, gente. Mas repito, só depende deles, não depende de nós.
Vou ficando por aqui, deixa aí o comentário de vocês. Eu volto amanhã trazendo informações aí do Verdão. Tamo junto, até mais e avante palestra.